Tem dias que parece que tudo resolveu dar errado ao mesmo tempo. Você acorda cansado de uma noite mal dormida, abre o celular e tem mensagem de cobrança. A conta da energia veio absurda. O carro deu problema. No trabalho, pressão de todos os lados. Em casa, discussões, silêncio pesado, clima tenso, e no meio disso tudo você ainda tenta manter a fé de pé, mas lá no fundo sente que está no limite. É como se uma tempestade tivesse estourado dentro de você e você só tivesse um guarda-chuva furado na mão. Tem gente que vai olhar e dizer que é só uma fase, que vai passar, mas você sabe, tá doendo, tá difícil respirar. Você ora, pede, grita por dentro, mas parece que Deus sumiu. E é aí que entra o Salmo 46. Um salmo feito para quem está no olho do furacão, para quem está vendo tudo desmoronar e ainda assim precisa acreditar que existe um refúgio. Esse vídeo é para você que está à beira de um colapso, que se sente esquecido, encurralado, esgotado. Não é só mais um vídeo. É uma oração, um grito com fé, uma âncora no meio da tormenta. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ela não está falando de um esconderijo qualquer. Não é aquele lugar seguro onde a gente vai só para fugir da dor. Refúgio em Deus não é escapismo, é enfrentamento com alicerce. Refúgio de verdade é onde você pode desabar sem ser julgado. É onde você pode admitir que não está aguentando e ainda assim é acolhido. É o lugar onde você pode chorar, gritar, se calar e mesmo assim continuar sendo amado. Refúgio de verdade não nega a guerra, mas te dá paz no meio dela. Deus não promete ausência de problemas. Ele promete presença constante. Ele é a rocha quando tudo ao redor é areia movediça. Ele é abrigo, sim, mas é também força para continuar. Quando o salmista escreve isso, ele não está numa rede tomando água de coco. Ele está cercado pelo caos e mesmo assim ele declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ou seja, não é refúgio que aparece só depois da dor. É presença que se manifesta no meio dela, e é isso que muda tudo. Quando o Salmo chama Deus de fortaleza, ele está indo além de proteção. Fortaleza é estrutura, é lugar de resistência. Na linguagem bíblica, é como dizer: Deus é o bastião que não desaba, mesmo que tudo em volta esteja ruindo. No tempo do salmista, uma fortaleza era uma construção sólida, erguida para suportar ataques longos. Ou seja, não era um abrigo provisório, era um lugar preparado para aguentar pressão. Quando a Bíblia diz que Deus é nossa fortaleza, ela está dizendo que Ele é a estrutura que permanece em pé quando a nossa vida parece desmoronar. Mais do que nos esconder, Deus nos sustenta. Ele não é só um lugar de descanso, é o lugar que nos dá a condição de seguir lutando. É como se Ele dissesse: você pode estar fraco, mas eu sou forte por você. No caos, no luto, na angústia, na ansiedade, na perda, Ele continua sendo fortaleza. Ou seja, Ele continua firme quando você não consegue mais ser firme sozinho. Isso não é poesia, isso é promessa. Ansiedade é barulho, medo é paralisia. Quem está vivendo isso sabe, a mente não para, o coração dispara e parece que tudo vai desabar. É aí que entra o impacto de Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Esse versículo é como um freio de emergência na alma em pânico. Ele não diz que não haverá angústia. Pelo contrário, ele confirma que a angústia vem, mas também afirma que Deus está presente nela. Ou seja, ele não chega atrasado. Ele não abandona. Ele se faz presente no meio do caos mental. Para quem está ansioso, isso muda tudo. Porque o maior medo de quem sofre é estar só. E essa palavra diz que você não está. Deus não observa de longe. Ele se posiciona ao teu lado, dentro da confusão, sendo tua fortaleza, quando você já não tem mais força. E mais, o texto diz que ele é socorro bem presente. Não é um talvez. Não é se ele quiser. É certeza. É promessa. Ele está lá, agora, com você, mesmo quando seus sentimentos dizem o contrário. Para quem está afogado na ansiedade, esse versículo não é só consolo. É âncora espiritual. É o que mantém você de pé quando tudo em você quer fugir, sumir, desistir. A Bíblia não é um livro de frases bonitas. É um manual de guerra para quem está na batalha. E Salmo 46:1 entrega uma arma direta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então vamos aplicar isso na prática. Está enfrentando um problema pesado? Aqueles que parecem sem saída? A resposta aqui não é finge que está tudo bem. É corre para o refúgio. Mas o que isso significa na vida real? Significa parar de tentar controlar tudo sozinho. Significa abrir a boca e falar com Deus de verdade, sem filtro. Significa reconhecer: eu não dou conta, mas Deus dá. A aplicação prática é essa. Quando a angústia vier, corre para a oração como quem corre para abrigo em meio a uma tempestade. Não se trata de repetir palavras decoradas, mas de despejar tua alma diante de Deus com sinceridade brutal. Ele aguenta teu desabafo. Ele acolhe teu cansaço. Quer ser forte? Então faz o que o versículo manda, se esconde em Deus. Faz dele teu abrigo. Isso é muito mais do que um momento devocional. É um posicionamento de sobrevivência espiritual. Problema difícil se resolve com decisão firme. Decidir confiar em Deus mesmo quando tudo grita o contrário. E esse versículo te dá respaldo para isso. A aplicação prática é essa. Quando a angústia vier, corre para a oração como quem corre para abrigo em meio a uma tempestade. Não se trata de repetir palavras decoradas, mas de despejar tua alma diante de Deus com sinceridade brutal. Ele aguenta teu desabafo. Ele acolhe teu cansaço. O Salmo 46:1 não é só um versículo bonito. É um retrato da vida de quem decidiu confiar em Deus no meio do caos. E a Bíblia está cheia de gente que fez exatamente isso. Gente que teve tudo para surtar, mas escolheu se esconder no refúgio certo. Davi, perseguido por Saul sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Ele escreveu muitos salmos justamente nesses momentos de desespero. Em vez de armar vingança, ele se refugiava em Deus. Ele sabia o que era viver o Salmo 46 na pele. Daniel, jogado na cova dos leões por não abrir mão da oração, estava no meio do caos político, sob ameaça de morte. E o que ele fez? Continuou orando. Confiança que não negocia. Esther colocou a própria vida em risco ao se apresentar diante do rei para salvar seu povo. Era o caos total, genocídio iminente. Mas ela jejuou, orou e agiu com fé. Confiança que se move com coragem. Paulo e Silas, presos,
acorrentados, espancados. E o que eles fazem? Cantam louvores no meio da cadeia. Isso é encarnar o Salmo 46 na veia, sem filtro nem hesitação. Refúgio total em Deus, mesmo quando o cenário é prisão e dor. Esses não são personagens distantes, são exemplos reais de como o socorro bem presente na angústia se manifesta. Eles nos mostram que confiar em Deus não é ausência de luta, mas é presença de fé. E essa fé muda tudo. Muita gente confunde confiança em Deus com pensamento positivo, como se fossem a mesma coisa com nomes diferentes. Mas a verdade é que existe um abismo entre os dois. Pensamento positivo é humano, limitado e baseado no "eu espero que tudo dê certo". Já a confiança em Deus é divina, firme e baseada em "mesmo que não dê certo aos meus olhos, eu sei que Deus está no controle". O salmista não está recitando mantras motivacionais para se acalmar. Ele está proclamando uma verdade espiritual profunda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso não é otimismo vazio. É uma convicção fundamentada no caráter e na soberania de Deus. Pensamento positivo pode até melhorar o humor momentaneamente, mas ele falha quando a dor real chega. Já a confiança em Deus se prova no vale da sombra da morte. Enquanto o pensamento positivo tenta manipular a realidade com frases bonitas, a confiança em Deus aceita a realidade, encara o sofrimento e, ainda assim, encontra paz porque sabe quem está guiando tudo. A diferença é brutal. Um é baseado em si mesmo, o outro é baseado no Todo-Poderoso. Um é frágil, o outro é rocha firme. E é por isso que o salmista consegue dizer: "Não temeremos, ainda que a terra se transtorne", porque ele não confia em probabilidades, mas em promessas. Não depende da sorte, mas da soberania. Isso é fé de verdade. A vida moderna é barulhenta, frenética e brutal. É pressão por produtividade. É notificação sem fim. É crise atrás de crise. Todo mundo tentando dar conta de tudo, mas no fundo, todo mundo à beira de um colapso emocional. E é nesse cenário que o Salmo 46 entra como uma bomba de verdade eterna no meio do caos. Ele não vem suavizar a vida com palavras bonitas. Ele vem confrontar nossa ilusão de controle e dizer: "Ei, Deus é refúgio, não você, não seu salário, não seu networking". Vivemos num tempo em que a ansiedade é quase moda, em que parar é sinônimo de fracasso, e admitir fraqueza parece fraqueza em dobro. Mas o Salmo 46 manda um "aquietai-vos", bem no meio desse furacão moderno. E isso é um soco na lógica do sistema. É Deus dizendo: "Pare de tentar ser Deus, eu já estou no controle". O Salmo não ignora o caos. Ele reconhece o terremoto, o mar rugindo, as nações em fúria. Mas mesmo assim repete: Deus está no meio dela, não será abalada. É essa segurança absurda que precisamos hoje. A fé descrita aqui não é uma fuga da realidade. É a capacidade de encarar a realidade sem desmoronar. Porque a confiança está num Deus que não muda, mesmo quando tudo muda. Existe uma distância enorme entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Muita gente diz que crê, mas vive como se Deus estivesse longe, ocupado ou indiferente. O Salmo 46 desmonta esse tipo de fé superficial. Ele não fala de um Deus abstrato, teórico ou decorativo.
Ele fala de um Deus presente, atuante, firme como uma rocha, um refúgio em tempo real. Acreditar em Deus é fácil. Até os demônios acreditam, como diz Tiago. O que muda tudo é a confiança. É quando você está no olho do furacão e, mesmo assim, decide não entrar em pânico porque sabe quem está no comando. Isso é outra liga de fé. Isso é viver o Salmo 46 de verdade. Confiar em Deus é dormir no meio da tempestade, como Jesus fez no barco. É não correr para o desespero quando a porta se fecha, quando a doença chega, quando o chão desaparece. É saber que Ele é o socorro bem presente na angústia, como o Salmo declara. Não um conceito religioso, mas uma presença concreta. E aqui está o ponto. Confiar dói. Porque confiar exige abrir mão do controle. Exige esperar quando tudo grita por pressa. Exige depender de um plano que você não entende. É contra a lógica do mundo, e por isso é fé genuína. Quem confia em Deus não vive em negação da realidade. Vive enfrentando a realidade com coragem, porque sabe que não está sozinho. O Salmo 46 é o grito da alma que escolheu confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. E essa escolha muda tudo. O Salmo 46 termina com uma declaração que não é apenas um convite, mas uma ordem com peso profético. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase não é suave, não é para meditação contemplativa apenas. É um comando divino, direto com a autoridade de quem governa sobre tudo. Aqui, Deus não está pedindo calma. Ele está exigindo rendição. É como se dissesse: parem de tentar controlar, parem de correr, parem de lutar com suas próprias forças. Eu estou no controle. Essa declaração tem um tom de guerra vencida. O caos foi silenciado. As armas foram quebradas. E agora Deus se ergue como o único soberano. Quando ele diz, sabei que eu sou Deus, está deixando claro. Nenhuma força do mundo, nenhum sistema político, nenhuma tragédia ou tempestade tem a palavra final. Ele reina. Sempre reinou. Sempre reinará. E mais, é uma declaração escatológica. Fala de um tempo onde todas as nações reconhecerão quem ele é. Isso aponta diretamente para o juízo final, para o reino de Deus plenamente estabelecido. Em Apocalipse está escrito que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse sabei que eu sou Deus é uma prévia disso. É o eco do que já está acontecendo no céu. Em oração, quando declaramos isso, não é só para nos acalmar, é para nos alinhar. É uma atitude de quem se posiciona espiritualmente, dizendo: mesmo que tudo desmorone, eu sei quem é o meu Deus, e me rendo à sua soberania. É uma oração com espada na mão e joelhos no chão. É um grito de fé que rompe o barulho da guerra. Senhor, neste momento eu oro com todos que estão me ouvindo. Não é mais sobre ouvir palavras bonitas. É sobre decidir viver uma realidade transformada. É sobre parar de correr feito louco, tentando resolver o que só o Senhor pode colocar em ordem. É sobre parar de lutar sozinho e começar a confiar de verdade. Deus, nós nos rendemos. Rendemos o controle, rendemos o medo, rendemos a ansiedade. Aquietamos agora a nossa alma diante da Tua presença. A guerra ainda está aí, mas agora a gente sabe quem está à frente da batalha. Declaro em nome de Jesus: cada pessoa que ora comigo agora vai experimentar o Salmo 46 como estilo de vida. Que o Senhor seja refúgio em dias maus, fortaleza nas crises, socorro certo nas horas mais escuras.
Que o coração de quem ouve seja visitado agora por uma paz que não faz sentido humano, mas que vem direto do trono. Senhor, nós reconhecemos Tu és Deus, Tu reinas, Tu estás no controle. Ainda que tudo desabe, Tu permaneces. E se o Senhor está aqui, então a gente pode descansar. A partir de hoje declaramos: não vamos viver por medo, vamos viver por fé. Não vamos andar em desespero, vamos andar em confiança, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a palavra é vivida no chão da vida, sem filtro. Compartilha com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. E comenta aqui embaixo: para quem você quer que essa oração chegue hoje? Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé que transforma.